que a gente tanto admira. Meu querido, prazer muito grande. Pastor Jordão, irmão Maurício aí, meu querido, lá de Santa Cruz, da nossa igreja da IBC de Candelária. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Meus queridos, hoje nós temos um tema aqui muito falado nas redes sociais durante a semana, né? Mas é um assunto que está na Bíblia, né? Que está na cultura popular. E hoje nós temos o prazer de ter aqui os esclarecimentos com o pastor Jordão, que é pastor da Igreja Batista Regular Pajuçara, aqui em Natal. Prazer muito grande, como já disse, além de amigo, estudioso da Palavra de Deus, e que muito nos honra hoje ter aqui as suas explicações sobre esse tema que é relevante e que é um tema atual. E eu já queria, pastor Jordão, começar com uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: como surgiu Satanás? Mas antes de responder, nós sabemos que Satanás tem diversos nomes, né? Diabo, Lúcifer, Beelzebul, Belial, alguns títulos dados a ele na Bíblia, como maligno, tentador, acusador, príncipe dos séculos. Algumas representações são feitas com relação a ele, como serpente, dragão, anjo de luz. E até no popular também, muitas vezes nós temos alguns nomes que o senso comum dá, como cramunhão, besta-fera, capeta. Mas as pessoas até brincam, tem muitos cordéis sobre o inimigo, e muitas lendas. Mas eu queria que você, dentro dessa perspectiva bíblica, cristã, evangélica, pudesse nos responder como é que ele surgiu, quem criou ele, como é que foi isso. Por favor, meu querido. Pois bem, prazer enorme estar podendo compartilhar desse momento contigo, pastor Jean, pessoa que a gente admira, e a gente tem o privilégio de poder aprender no seminário com o senhor. Então, louvamos a Deus pela sua vida, e uma honra, uma grande honra poder estar aqui compartilhando mensagem da palavra de Deus. Temos aí muitos irmãos de nossas igrejas, também amigos nos assistindo. Nós esperamos que Deus possa nos ajudar e possamos edificar a vida dos irmãos. Respondendo a sua pergunta, como surgiu Satanás, é importante que se diga, primeiramente, que não é consenso de todas as pessoas que Satanás existe. Então, nós temos uma classificação de pessoas conhecidas como céticos, e eles negam a existência de seres demoníacos. Eles dizem que os demônios são apenas mitos, são superstições. Então, muitos até acham que a igreja ela inventou essa nomenclatura para personificar o mal, e não como um ser real, que existe como um indivíduo. Então, é claro que a ideia de Satanás como uma pessoa, até mesmo é um pouco difícil de se compreender no Antigo Testamento, mas vem a ser mais facilitado no entendimento à luz do Novo Testamento. Então, o fato é que se nós aceitarmos a autoridade da Bíblia, devemos partir desse pressuposto. E se nós aceitarmos a autoridade da Bíblia, nós temos que acreditar na existência de Satanás e de seus demônios. Então, a Bíblia ela nos ensina que Satanás é um ser que foi criado por Deus. É interessante que lá em Ezequiel, a Bíblia diz que Satanás ele foi e é uma criatura muito bela e que até tinha uma grande relevância no meio espiritual, como o querubim da guarda, que tinha a responsabilidade de guardar ali o trono de Deus. Quando nós vamos, então, para Isaías, nós vamos ver o profeta Isaías mostrando como foi, de onde foi que ele caiu. Ele caiu do céu. E a Bíblia vai exatamente nesses dois textos dizer que Satanás, ele movido pelo seu orgulho, né? Interessante que até Paulo, quando escreve
a Timóteo, ele faz uma observação para Timóteo no que diz respeito a escolher o pastor. Ele diz que não seja um neófito, um recém-plantado, uma pessoa que seja nova na fé, exatamente para não incorrer no pecado de Satanás, que foi o orgulho. Então, respondendo a tua pergunta, Satanás, ele surgiu exatamente por um ato criativo de Deus. Deus o criou. E ele, então, a priori, era um anjo, como qualquer outro anjo. Só que, devido a esse pecado, o pecado que surgiu no seu coração, né, então, ele se revela contra Deus e se torna, de fato, Satanás, né, o que é, no caso, o diabo, como o nosso... aquele que fala mal de nós, aquele que acusa a nós. Satanás no sentido de ser o nosso adversário. Então, cada palavra que você citou aí no início descreve um aspecto do caráter de Satanás. Então, amado, respondendo a sua pergunta, não sei se eu fui claro aí. Foi. Eu queria só apenas aprofundar só mais um pouquinho para dizer o seguinte, né? Para provar a questão da existência de Satanás, tá? Nós temos algumas evidências da Bíblia. Por exemplo, nós podemos observar textos que citam ele como um ser que possui inteligência, como lá em 2 Coríntios, capítulo 11, no verso de número 3. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, nós vimos que ele possui raiva, ele tem a capacidade de ter raiva, de ter desejo. Também tem vontade própria, como nós falamos aqui em Isaías capítulo 14, quando ele ali é revelado o desejo dele de ser como Deus, né? Então foi isso que levou à queda, o desejo de querer ser mais do que lhe era permitido. Além disso, nós podemos ver, por exemplo, os pronomes pessoais que são usados para descrever ele, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, referindo-se a Satanás como uma pessoa. Nós podemos ver isso. Além disso, nós vemos Jesus tratando ele como um ser responsável. E a gente vê isso lá em Mateus capítulo 25, no verso 41, quando Jesus diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, Jesus, ele responsabiliza esse ser, essa personalidade, pelos seus atos. Em João 10:10, nós vemos Jesus falando que ele é o ladrão que veio senão para roubar, matar e destruir. Então, ele é um ser criado, é um ser espiritual, a sua natureza, ele é espiritual, como eu já falei, a ordem angelical dos querubins. Poderíamos até dizer que ele é o arcanjo dos demônios, o chefe dos demônios, não é? E poderíamos também dizer, em último lugar, mostrar exatamente, pastor Jean, que ele é um ser muito astuto, sagaz. Sagaz. É verdade. Obrigado pela excelente resposta. Tem um texto lá em 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2:11, que diz para nós não ignorarmos os desígnios, quer dizer, as artimanhas. Parece que essa palavra quer dizer também as estratégias, as intenções dele. E eu vi que você até me recomendou um livro que fala sobre as estratégias de Satanás. De maneira resumida, como você pode dizer quais são as principais estratégias? Pode citar esse livro, recomendar para as pessoas e dizer quais são as estratégias, porque ele é um estrategista. Exatamente. Muito boa essa sua pergunta. Texto lá de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Poderia ser traduzido também porque nós não ignoramos as suas maquinações. Né? Então, nesse texto em específico, Paulo ele está exortando a igreja a restaurar a comunhão daquele irmão que havia pecado. Provavelmente era aquele irmão que havia pecado lá em 1 Coríntios, capítulo 5, e ele havia se arrependido. E ele estava, então, triste por causa da tristeza causada pelo ostracismo, né, que a igreja havia praticado ali, de ter, então, excluído do meio da comunhão cristã. Então, Paulo, preocupado ali com a excessiva tristeza
que talvez pudesse ser usada por Satanás para produzir no coração dele, talvez mágoa, né? Talvez ira, exatamente revolta por causa da igreja não estar querendo recebê-lo como deveria recebê-lo. Então, Paulo ele diz que é para a igreja, então, restabelecer a comunhão com aquele irmão, porque nós não podemos ignorar as maquinações de Satanás. Então, nós não devemos ignorar os desígnios ou as suas maquinações por causa exatamente da sagacidade de Satanás. Jesus disse que ele veio, como eu já falei, para matar, roubar e destruir. Pedro disse que ele anda como um leão, né? Como um adversário, como um leão que está à espreita para aproveitar as oportunidades que nós damos. E João ele vai dizer que ele é o acusador, né, dos nossos irmãos, lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Então, João também nos alerta para o fato da forma como normalmente Satanás ele age. E eu quero citar aqui 1 João, capítulo 2, o verso de número 16, quando João ele diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Então eu entendo aqui que João ele está nos ensinando que Satanás geralmente ele tem 3 vias para nos tentar, para poder, então, fazer com que a gente desobedeça a Deus. Então, ele fala da concupiscência da carne, que, nesse caso aqui, são os prazeres que a nossa velha natureza, ela é inclinada para isso. Então, as nossas afeições, elas também foram afetadas. Note que, normalmente, nós não sentimos prazer de estar realizando as atividades espirituais, muitas vezes. É difícil orar, é difícil ler, mas é muito mais fácil a nossa natureza se inclinar para aquilo que não agrada a Deus. Então, a concupiscência da carne. Ele fala também da concupiscência dos olhos, ou seja, é outra via pela qual Satanás ele utiliza para nos atrair ao pecado. E, por último, ele fala da soberba da vida. Eu gosto muito de retratar a soberba da vida como ostentação. E para a gente entender isso, a gente percebe exatamente a mesma técnica, a mesma tática que ele utilizou com Eva, lá no jardim. Quando diz a Bíblia que ele, conversando com Eva, ele tinha como alvo ali atacar a mente de Eva. E como foi que ele fez isso? Ele fez através da mentira, dizendo que Deus estava escondendo dela, privando dela e deles, algo que não era justo ele está fazendo. Então nós vemos que ele mente para Eva ali e faz exatamente com que ela pudesse ignorar a palavra de Deus. Qual foi a ordem que Deus deu? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então o propósito ali era exatamente fazer com que ela ignorasse a ordem de Deus. E, tendo feito isso, ela passou, então, a experimentar a morte. A morte não física propriamente dita naquele momento, mas a morte espiritual. A morte espiritual. Então, vamos aqui lembrar de outro texto lá do Antigo Testamento, texto lá de Gênesis capítulo 3, verso número 6, quando Gênesis narra exatamente o momento da tentação. Como foi que Eva caiu? A Bíblia diz assim, capítulo 3, verso número 6. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. O que é algo que é bom para se comer? Nós chamamos isso de quê? João vai chamar de concupiscência da carne. Pelo que parece, a árvore, o fruto daquela árvore parecia ser muito bonito, muito suculento. Parece que ela sentiu desejo de abocanhar, de morder aquele fruto. Não é? Nós não sabemos qual é o fruto, obviamente, até já antecipando aí uma resposta para uma futura pergunta, né? Mas depois a gente vai ver que o texto prossegue e diz assim, e agradável aos olhos. E agradável aos olhos, isso é o quê?
é exatamente a concupiscência dos olhos, né? Satanás, ele chama a nossa atenção por aquilo que nós vemos, né? E também é dito que foi desejável para dar entendimento. Então, a ideia aqui é exatamente mostrar que Satanás, ele costuma usar essas estratégias, né? Essas três vias. A via da carne, prazer que a carne sente ou deseja, a concupiscência dos olhos, somos despertados pelo que vemos, mas, sobretudo, também somos despertados pelo desejo de nos colocarmos como superiores. Né? Então, o desejo de ser como Deus é exatamente isso que levou ao pecado. Agora, seguindo a orientação, a forma como o autor, Warren Wiersbe, ele trata na estratégia de Satanás, ele vai utilizar 4 exemplos do Antigo Testamento. Eu já falei de Eva, mas além disso ele vai falar de Jó. E nós vemos que Satanás atuou na vida de Jó exatamente de que maneira? Pela permissão de Deus, fazendo com que o seu corpo pudesse experimentar a eternidade. Então, o alvo de Satanás, nesse caso, diferente de Eva, não foi a mente, mas foi o corpo. E a arma que ele usou não foi a mentira, mas foi exatamente o que? O sofrimento. O sofrimento. E o propósito desse caso de Satanás, no caso de Jó, não foi fazer com que ele ignorasse a palavra de Deus, mas sim se tornar impaciente com a vontade de Deus. Se tornar impaciente com a vontade de Deus. O outro exemplo que o Wiersbe mostra é o exemplo de Davi, que depois de ter consolidado o seu reino, houve uma batalha específica que ele ganhou. Inclusive, ele colocou uma coroa de um rei na sua cabeça. Um dos seus despojos foi essa coroa. E a partir dali, daquele momento do seu reino já consolidado, ele sente a necessidade de fazer um censo. E nessa necessidade de fazer um censo, nós vemos exatamente ali que o alvo de Satanás passou a ser a vontade de Davi. E a gente vai ver que o autor bíblico ele vai dizer que Satanás ele instigou Davi a fazer esse censo. Não é? Nesse caso específico, a arma que Satanás utilizou foi o quê? Foi o orgulho de Davi. Ele estava se sentindo muito vitorioso, né? Muito especial, e ele queria saber quantos soldados estavam à disposição dele para lutar. E foi até repreendido por Joabe, que era o seu comandante. Para que isso, rei? Não há necessidade. Nós já sabemos que o Senhor tem dado grandes vitórias ao rei, mas mesmo assim ele insistiu. E nós vemos então o propósito de Satanás aqui, no caso da vida de Davi, exatamente para promover a independência da vontade de Deus. Davi fazer algo que era contrário à vontade de Deus. Né? É claro que algumas pessoas vão dizer que há 2 textos lá em Reis, como também lá em Crônicas, e um texto diz que foi Deus quem moveu ele a fazer isso, e o outro foi Satanás que moveu ele a fazer isso. Né? É claro que tem um debate aí acerca disso, quem foi que fez, se foi Deus ou foi o diabo. Né? Então, a minha resposta é que Deus permitiu ali que o Satanás pudesse tentar Davi, e Davi, então, caiu nesse pecado do orgulho. E o quarto caso, e último, para a gente passar para a próxima pergunta, nós temos o exemplo do sacerdote Josué, que é retratado exatamente como alguém que estava com as vestes sujas. Né? Alguém estava com as vestes sujas. E ali nós vimos que o alvo de Satanás, nesse caso, o povo tinha voltado do cativeiro, o texto é esse, mas o povo não tinha abandonado ainda as suas práticas. E Deus, então, através daquela visão, mostra o sumo sacerdote, né, ali com as suas vestes sujas. E ali o coração e a consciência se torna o alvo de Satanás, especialmente do sumo sacerdote. Qual é a arma que ele utiliza ali? A acusação. E aí é uma coisa interessante que o Wiersbe destaca, que às vezes, quando Satanás fala acerca de Deus, ele mente. A maioria das vezes, ele mente. Mas quando ele fala acerca de nós, geralmente ele fala a verdade.
porque ele é o nosso acusador. Ele está observando o que nós estamos fazendo. E de noite e dia, ele vai à presença de Deus nos acusar. Isso vai acabar exatamente, Apocalipse vai dizer, quando ele vai ser expulso. Hoje ele ainda atua dessa forma, indo até a presença de Deus nos acusar. Então, qual era o propósito ali? Era exatamente indiciar Josué e o povo de Israel através da palavra. Está vendo aí, Deus? O Senhor colocou eles com 70 anos no cativeiro. Por causa de quê? Por causa da idolatria. Mas eles não aprenderam. Esse povo não merece sua misericórdia. Era exatamente isso que ele estava fazendo. Então é dessa forma que Satanás ele usa. Tá certo, Jean? Pastor Jean? Obrigado, querido. Obrigado. Boa resposta. Excelente. Eu lembrei quando você estava falando aí de uma frase de Lutero, que ele disse que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Bem, mas partindo para nossa próxima questão, é um tema que, às vezes, eu sei que os mais maduros compreendem o tema da possessão demoníaca. Então, qual a abordagem bíblica na sua perspectiva, sobre a possessão demoníaca, considerando que tem muitos casos que se aproximam de quadros psiquiátricos, já que a ciência, a medicina psiquiátrica, confirma que o mínimo de desequilíbrio de substâncias neurotransmissores no organismo pode gerar quadros psiquiátricos graves. Então, talvez seja uma linha tênue para tentar diferenciar o que é possessão demoníaca, o que não é possessão demoníaca, já que está na mídia e esse tema é posto. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E eu queria também já perguntar a você, eu posso dizer que o pastor Jordão é um exorcista? Vamos lá. Vamos por partes, certo? Então, sobre a questão da possessão demoníaca, foi muito bom a gente estar estudando esses assuntos, porque a gente tem a possibilidade de rever aquilo que nós aprendemos, né? No seminário e assim por diante. Então, assim, com relação à questão da possessão demoníaca, estudando, é importante que se diga que eu estou partindo do princípio bíblico, tá? Não estou aqui, as minhas respostas não são de acordo com a ciência, de acordo com a psicologia, de acordo com a história, estou partindo do ponto de vista bíblico, né? Então, olhando para a Bíblia, nós podemos perceber três atividades que os demônios eles realizam em relação à raça humana. Primeira a ação que eles realizam é exatamente a questão da aflição. Os demônios eles têm a capacidade de causar doenças físicas. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 9, no verso número 33, nós vemos um exemplo de uma pessoa que estava enferma e, por causa, não tinha condições de falar, era mudo. Já em Mateus capítulo 12, verso número 22, nós vemos que ali Jesus ele cura, ele expulsa aquele demônio e automaticamente aquela pessoa que estava sendo impedida de falar e de ver, ela consegue então recobrar a sua saúde. Lá em Mateus capítulo 17, nós vemos também, ali no exemplo da filha da mulher cirofenícia, versículos de 15 a 18, a possessão demoníaca aqui, falando sobre a questão da aflição, tá? Eu vou falar sobre 3 ações, estou falando agora sobre a questão da aflição. Ele tem também a capacidade de causar até convulsões, como é no caso aqui de Mateus capítulo 17. E é interessante a expressão que Mateus relata da boca da mãe daquela menina, de que ela estava ali horrivelmente endemoniada. Então, outra coisa também interessante que a Bíblia mostra é que os demônios eles podem causar distúrbios mentais. Nós vemos, especialmente do capítulo 5 de Marcos. E o relato que Marcos dá, depois daquela libertação que Jesus realiza,
é que aquele demoniado de Gadara, ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Em perfeito juízo. Né? Então, nós vemos também, meus amados, que eles podem até estar envolvidos na morte de certas pessoas, como, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 9, versículo 14 a 19, quando nós vamos perceber a ação dos demônios exatamente ali atuando, matando boa parte da população mundial. Então, é claro que nem todos os problemas físicos e mentais, eles resultam da atividade demoníaca. Portanto, que se diga isso. Cada caso é um caso. Nós não podemos exatamente partir para os extremos. Nosso amigo pastor Tenório gosta da palavra equilíbrio, mas essa palavra ela é importante. Ela é importante por quê? Porque no decorrer da história, a igreja tratou todo caso de tristeza, de melancolia, como sendo causado por demônios. E a ciência tratou, especialmente na Idade Média, como sendo consequência de uma patologia, como uma doença física somente. Então, é importante que a gente avalie cada caso como sendo um caso específico, tá certo? Então, veja bem, na verdade, a Bíblia ela faz uma distinção das doenças naturais das doenças causadas por demônio. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 4, no verso número 24, Mateus ele tem o cuidado de dizer assim: assim a sua fama correu por toda a Síria e trouxeram todos os que padeciam acometidos de várias doenças e tormentos. Aí ele diz, coloca vírgula, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. E ele curou. Então veja que Jesus ele faz uma distinção. Mateus ele faz uma distinção. Tá certo? Coisa também muito interessante, pastor Jean. E há também uma citação, especialmente lá em Mateus, de um caso do menino, que ele era também afligido pelos demônios, e ele tinha convulsões, e a palavra que é usada ali é epilético. E também é usado lunático. Né? E estudando, eu aprendi que algumas pessoas acreditavam que... Por que chamava-se lunático? Porque acreditava-se que aquela pessoa que estava sendo possuída, né, naquele momento ali, acontecia geralmente no período de lua, onde estava tendo uma lua cheia. Então, a pessoa, ela então tinha essas crises, essas convulsões. Isso é chamado de lunático ou epilético. Mas lembre-se, não estou dizendo com isso que a epilepsia é uma causa demoníaca. Não, nós sabemos que cada caso é um caso. Nós vemos aqui na Bíblia pessoas tendo convulsões que são semelhantes à epilepsia. Mas uma coisa não quer dizer a mesma coisa. Né? Então, aqui a gente está passando por uma barreira grande do idioma, onde o tradutor, quando ele pega a palavra, ele pega algo que é semelhante, um fenômeno, um evento que é semelhante para descrever o que estava acontecendo. Então, outra coisa bem rápida aqui, para a gente não se alongar tanto, além da aflição, os demônios eles, são responsáveis pela perversão. Eles são chamados também de espíritos imundos. Tudo que eles fazem é exatamente perverter aquilo que é limpo, aquilo que é nobre, aquilo que é correto. Os demônios eles adoram perverter as pessoas. Por isso, precisamos prestar atenção para o fato de que há muita ênfase na sexualidade. Sim. Há um exagero muito grande na perversão de homens, de mulheres, de crianças e assim por diante. E nós vemos isso exatamente no Antigo Testamento, com aqueles povos ali que eram altamente imorais, os cananitas. Né? Nós vemos isso também, por exemplo, no Império Romano, no Império Grego.
tanto os gregos como os romanos eram muito imorais, né? E vemos já a nossa própria sociedade dos dias de hoje. Então, pastor, falando sobre a questão da possessão em específico, que é uma possessão demoníaca. Charles Hayre, ele vai definir possessão como controle direto de um ou de vários demônios sobre uma pessoa, quando se apossam dela. Os indivíduos possuídos, é importante destacar que eles não são capazes de livrar-se do controle dos demônios. Então, é interessante entendermos que o apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, ele fala sobre a atuação dos demônios na vida das pessoas, principalmente na vida dos descrentes. Ele está fazendo uma menção ali ao passado dos crentes de Éfeso, não é? E é interessante que a gente possa saber diferenciar entre a questão de possessão e influência, né? Então, todos os cristãos e não cristãos, eles podem ser influenciados por Satanás. Lembra lá daquele exemplo lá de Pedro, quando ele disse que não era para Jesus morrer, sacrificar por nossa cruz. Jesus, então, olha para Pedro e diz, é claro que não para ele, mas por quem estava por trás das palavras que Pedro estava falando. E ali ele diz, arreda Satanás, porque não cogita das coisas que são de Deus. Não é? Então, pastor Jean, a expressão possesso ou endemoniado aparece 13 vezes no Novo Testamento. E todas elas nos evangelhos. Agora, vamos definir, a gente já definiu o que é possessão. Possessão significa exatamente ter o controle. Quando alguém está possesso, o demônio tem o controle das faculdades mentais de uma pessoa. Nem sempre uma pessoa que está possessa, ela apresenta as mesmas características. Normalmente, quando a gente pensa numa pessoa possessa, a gente pensa naquilo que vemos nas igrejas neopentecostais, pessoas estribuchando, mudando a voz e assim por diante. Nós temos um exemplo claro de uma pessoa na Bíblia que foi, então, possuída pelo próprio Satanás e não mudou a voz, não mudou o seu semblante. Esse é os casos mais perigosos. Eu estava vendo o pastor Augusto Nicodemos falando sobre isso, e ele disse que esses são os casos mais perigosos, porque Judas, ele saiu consciente, né? Assim, não estribuchou, foi lá, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e isso mostra que há muitas pessoas mais possessas por aí afora que não estão dando as mesmas evidências que comumente nós vemos nos evangelhos, como, por exemplo, convulsões, ser mudo, ficar sem ver, ficar encurvado, né? Como é o caso ali, quando Jesus ele cura aquela mulher que fazia 18 anos, que estava ali impossibilitada, com um problema na coluna, tá? Então, veja bem, algumas características de uma pessoa possessa, que eu gostaria de destacar, tá certo? São variadas, e como também são os demônios, tá? Então, vão desde atitudes mínimas, como também a atitudes bizarras. Então, por exemplo, anormalidades físicas, como eu já falei, mudei, cegueira, convulsão, a tentativa de autodestruição, é muito interessante, que abre um leque para a gente discutir também até que ponto as pessoas que estão se suicidando são ou não influências demoníacas que estão por trás dessas pessoas. Mais uma vez, cada caso é um caso. Mas nós temos, por exemplo, que Jesus, ao expulsar aqueles demônios, o endemoniado de Gadara, existia uma razão por que ele permitiu que os demônios entrassem naqueles corpos. Existia uma razão. Qual foi a razão? Era exatamente mostrar para aquelas pessoas dali, daquela cidade, que se ele não tivesse libertado aquele homem daquela possessão demoníaca, era exatamente o mesmo destino que os porcos tiveram, a morte. Eles seriam destruídos. Ele seria destruído. Então,
Há também uma força sobrenatural, aquele demoniado, ele também conseguia quebrar grilhões. Nós vemos isso em Marcos capítulo 5. Há também forças ocultas por trás, como nós vimos lá em Atos capítulo 16, no verso de número 16 a 18, com aquela menina que adivinhava, que dava lucro ao seu senhor, que foi responsável pela prisão de Paulo, quando Paulo, então, incomodado com aquela menina que estava dando testemunho de Paulo, hein? Dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Olha só. E Paulo disse o que para aquela menina, né? Virou para ela e expulsou aquele demônio daquela moça. Então, ainda que os demônios possam fazer coisas nas pessoas, né? Isso não significa, por exemplo, que toda doença seja originada pela ação demoníaca. Interessante que o doutor Lucas, em Atos capítulo 5, versículo 16, ele faz questão de distinguir, assim como Mateus, o que era em patologia e o que era possessão demoníaca. Olha só o que ele diz. Também das cidades circunvizinhas afluía muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Ele cita aqui pessoas que estavam enfermas, ele cita pessoas que estavam atormentadas de espíritos imundos. Então, veja a distinção que ele faz. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, pastor, isso é possessão demoníaca. Agora, você perguntou, você é um exorcista? Todos nós que somos crentes em Jesus, nós temos a autoridade dada por Jesus para repreender a ação maligna e expulsar espíritos demoníacos das pessoas. Nós temos essa autoridade. Certo? Isso. Ainda nessa linha de pensamento, né? A gente vê muito na televisão, principalmente nas igrejas neopentecostais, uma abordagem com relação a esse tema referido, né? Especialmente na empresa universal do Reino de Deus. Então, como você tem visto isso? São pessoas supostamente possessas ou são realmente possessas? Qual a percepção que você pode ter disso? Eu penso que pode ser três coisas, né? Até estava conversando hoje um pouco com o pastor Neto sobre o assunto. Eu penso que pode ser algo que foi acordado. Temos vários casos desse tipo, de pessoas que eram atores contratados para fazer isso e depois foram lá e denunciaram, né? Eu penso também que pode ser algo que é sugestivo, alguém que está praticando a hipnose, tem a técnica de praticar a hipnose e fazer uma sugestão ao ponto da pessoa acreditar que de fato está ali possuída. Nós sabemos que existe isso. E uma terceira coisa que nós precisamos também entender é que pode haver, de certa forma, ali uma concessão, uma submissão daqueles espíritos demoníacos, haja vista que o propósito deles é exatamente divulgar também uma falsa doutrina. Nós vemos isso Paulo dizendo que os demônios eles são responsáveis por promover falsa doutrina. Então, eles podem muito bem ali submeter ao comando do falso pastor para passar a ideia de que eles não estão ali mais atuando. E é interessante observar que isso acontece, esse mesmo fenômeno acontece também no espiritismo, acontece também na macumbaria, né, nessas outras religiões que mexem com magia, não é? Então, minha opinião é essa. Tá? Agora, mais uma vez, não estou dizendo que todo caso é a mesma coisa. Cada caso é um caso. É verdade, concordo plenamente com você. Até escrevi no livro que a gente publicou na pós-graduação, e o texto, o texto que eu pude construir, pode mostrar claramente isso que você disse, né? Por exemplo, eu vou ler um parágrafo. Diz assim: no tange das doenças, a IURD procura combater os vários demônios que causam esses malefícios. Na voz do seu líder maior, que foi a de Macedo, no livro
um dos seus best-sellers, Orixás, Caboclos e Guias, Demônios ou Deuses, ele diz o seguinte: doenças, misérias, desastres e todos os problemas que afligem o ser humano, que são na Terra, têm origem o diabo. Então ele atribui isso e ele usa isso como uma forma de metodologia para que a igreja, ou para que eles possam exorcizar e em seguida ganhar dinheiro com todo esse teatro. É tanto que ele vai elencar 10 tipos de doenças nesse livro que eu citei, que é provocada pelos demônios. Vai dizer que dor de cabeça, insônia, medo, nervosismo, suicídio, doenças que os médicos não conseguem curar, visões de vultos, audições e etc. Então, essa é a lógica que eles usam, né? Eles até tiram isso do panteão afro-brasileiro, né? Então, para eles, os iudianos, a pombagira causadora da asa, o preto velho causa as dores de coluna, o Exu tranca-rua gera miséria, o Erês atinge fisicamente as crianças, o Exu da morte motiva o suicídio, e assim vai. Então, realmente é algo muito, muito corriqueiro na abordagem dele, né? Que se ancora nesse tripé da cura, né? Do diabo, ele não sobrevive sem o diabo, e do dinheiro. E eles usam tudo isso de modo muito sorrateiro para que eles possam estabelecer-se da forma que eles estão hoje. Mas eu queria que você também pudesse ter um texto da Bíblia, que me chama muita atenção. Há 30 anos atrás, quando eu me converti, eu li um livro chamado Este Mundo Tenebroso, e na capa tinha esse versículo, que é o versículo de Efésios 6,12, né, que diz: portanto, nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Fala um pouquinho desse texto para nós, por favor. Bom, então vamos lá. Estou lembrando aí com o nosso tempo, né? Eu acho que já a gente está chegando ao nosso limite aí de tempo. Isso. Tenta resumir que ainda tem mais. É muito bom e o tempo passa muito rápido, né? Então, assim, o texto que o pastor citou, ele fala exatamente da esfera de atuação que os demônios atuam. É interessante notarmos que isso que o Paulo fala, Daniel ele também vai falar sobre a atuação de demônios exclusivamente também agindo até por trás de figuras políticas, né? Então, interessante que Daniel estava orando, pedindo a Deus orientação, direção acerca de quanto tempo iria durar o cativeiro, estudando provavelmente o conteúdo lá de Jeremias, né? E a gente percebe que Daniel recebe uma revelação de que o anjo que estaria trazendo a notícia para Daniel estava sendo impedido, né, de poder, então, levar essa mensagem. E isso aconteceu por quê? Porque o príncipe da peste, ou seja, uma entidade espiritual, um demônio, né, estava ali impedindo, inclusive, a mensagem de Deus chegar para o próprio Daniel. Isso tem uma aplicação também muito grandiosa para as nossas vidas, porque a gente aprende com isso que quando nós oramos e pedimos a Deus resposta, né, nós podemos ter a certeza de que o inferno, de que as forças espirituais do mal, elas vão fazer de tudo para prejudicar nosso conhecimento acerca da vontade de Deus. Então, o texto que o senhor citou aí é um texto que realmente mostra quem é o nosso inimigo. Nosso inimigo não são, propriamente dito, pessoas com que nós podemos ver. São seres espirituais, né? São seres que precisam ser combatidos não com armas carnais, mas sim com armas espirituais. E é exatamente dentro desse contexto que Paulo ele vai dizer no verso número 10, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Mostrando claramente que apesar de nós sermos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, por mais que Jesus, através da sua morte e ressurreição, tenha vencido o diabo, todavia, aqui na Terra, nós continuamos enfrentando batalhas e lutas, tentações, que acontecerão regularmente.
né? Então, para que haja vitória, para que haja realmente sucesso do cristão na sua vida cristã, é necessário que ele possa, então, ser fortalecido na força do Senhor, na força do seu poder, usar a armadura de Deus, que aí no capítulo 6, exatamente Paulo vai falar sobre ela, cada parte, tá certo? Então, essa é a minha resposta. Ótimo, ótimo. Pastor Jordão, quais são, de maneira resumida, nosso tempo, nós temos ainda uns 8 minutos, mas eu queria que você pudesse responder essas duas perguntas que seguem aqui. Uma delas é sobre qual os argumentos que você poderia dar. Eu sei que só isso seria uma live inteira para refutar o pensamento de que o diabo ele está solto, que ele só vai ser preso na perspectiva dos dispensacionalistas, só vai ser preso no milênio, enquanto os reformados acreditam que ele está preso, que já vivemos o milênio. Então, como você pode, resumidamente, né, nesse tempo curto, dizer alguma coisa nesse sentido? Pronto, vamos lá. Eu queria embasar minha resposta usando exatamente os argumentos que estão usados, mas vou fazer o seguinte, tá? Eu vou apenas usar os argumentos que nós podemos usar para provar que o diabo ele não está preso, né? Então, em primeiro lugar, nós vimos claramente que o diabo ele agindo mesmo após a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Por exemplo, nós vemos Pedro dizendo a Ananias e Safira que o diabo encheu o coração dele para que ele mentisse ao Espírito Santo, né? Nós vemos o próprio Pedro também lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, dizendo que ele está ao nosso derredor, como um leão, rugindo, pronto para nos devorar. Né? Nós vemos também o diabo mandando um espinho, sendo responsável pelo espinho na carne de Paulo. Vemos Paulo expulsando demônio, tudo isso após a morte de Jesus. Agora, em Bazar, eles falam isso exatamente com base no que Jesus disse, lá em João 12, 31, quando Jesus disse, agora, o juízo deste mundo, né? Agora será o quinto príncipe deste mundo. E ele também vai dizer lá em Mateus 12, 18 a 29, mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens se primeiro amarrar o valente e então lhe saquear a casa? Então é claro que Jesus está falando nesse texto aqui de submissão, de estar soberanamente acima de Satanás, de ter o controle para vencê-lo a qualquer momento. Né? Não quer dizer que ele está realmente preso. Outra coisa também que a gente poderia afirmar é exatamente como é que Satanás está preso e o mal ele não diminuiu. Quando a gente vê as passagens que falam sobre o milênio, nós vemos exatamente a não atuação do mal, né? O abafamento do mal, inclusive o próprio paraíso sendo restaurado. Então, é inconcebível esse pensamento. Ótimo. O que significa dar a Satanás uma cabeça de ponte? Bom, esse termo aí é um termo que é usado pelo Wisby no livro Estratégia de Satanás. É muito interessante essa pergunta, porque o Wisby ele pega emprestado esse termo, cabeça de ponte, do mundo militar. Então, é uma termologia militar referente a uma posição provisória ocupada por uma força militar em um território inimigo. Então, o que ocorre? Se você já assistiu, por exemplo, o Resgate do Soldado Ryan, que é um filme de guerra, quando os americanos eles estão indo para a Alemanha ali, eles vão combater com os alemães, eles precisam, então, desembarcar e entrar na praia para poder atacar os seus inimigos. Então, o que o Wisby está dizendo não permita que o seu inimigo ele possa avançar, ele possa desembarcar, ele possa ter uma abertura para poder lhe atacar. Então, Paulo, ele usa um termo muito semelhante lá em Efésios capítulo 4, no verso número 27, quando ele diz assim, não deis lugar ao diabo. Então, em outras palavras, dar a Satanás uma cabeça de ponte é exatamente o quê? Dar uma brecha.
para que ele possa, então, atuar. Então, quando o crente, ele cultiva em sua vida qualquer pecado, ele está proporcionando a Satanás uma oportunidade de criar uma cabeça de ponto. E aí, seguindo essa orientação de Paulo, no capítulo 4, nós vamos ver ele falando sobre a ira. A ira é uma grande cabeça de ponto que Satanás usa para que a gente possa pecar, embora irar não seja pecado, não é? Ele diz, irai, mas não pequeis. O roubo, a questão das palavras torpes, a falta de perdão, a maledicência, todas essas coisas são pecados. E nós acabamos cometendo e damos, então, oportunidade para Satanás agir de outras maneiras. Obrigado, meu querido. Muito obrigado mesmo. Estamos chegando aqui ao final. Vou dar aí 1 minuto para que, se você quiser fazer alguma consideração, mas desde já eu quero te agradecer pelo tempo, dizer que aprendi muito aqui com você. Que Deus abençoe grandemente, meu querido, sua vida. Suas considerações finais, nós temos aqui uns 2 minutos. Você pode falar e aí eu vou encerrar agradecendo a todos que nos acompanharam até agora. Amém. Eu só quero dizer algumas coisas, né? Agradecer ao Senhor pela oportunidade, a Deus, primeiramente, e ao Senhor, pastor Jean, que nos deu essa oportunidade de poder falar desse assunto que chama bastante a minha atenção. Eu vejo que é um assunto que nós precisamos estudar, precisamos conhecer bastante, pois o mundo espiritual, ele é real, ele existe, e o inimigo com o qual nós temos que lutar, ele não está para brincadeira. Ele realmente, se tiver a oportunidade de poder fazer o mal, ele vai fazer. Então, por isso que eu tenho dito aos nossos irmãos, né, a nossa igreja, que temos que realmente olhar para o cristianismo com seriedade, né, viver o cristianismo sério, porque Deus ele exige isso de nós, e é claro que a situação em que Satanás ele se encontra como acusador, como nosso adversário, ele vai fazer de tudo para tentar destruir as nossas vidas aqui da Terra. Eu quero só aproveitar e dizer também, pastor Jean, que caso alguém sinta desejo de conhecer mais sobre esse assunto, pode procurar no canal da nossa igreja, IBR Pajuçara Oficial. Nós temos uma playlist lá. Nós estávamos tratando sobre esse livro na Escola Bíblica Dominical, Estratégia de Satanás. Então, também tem alguns estudos lá falando sobre enfermidade, também sobre a atuação de Satanás em relação às enfermidades. Os irmãos podem procurar lá também, tá? Outra coisa também que eu gostaria de dizer, indicar alguns livros. Estratégia de Satanás, que é esse que eu citei, a Serpente do Paraíso, que é da editora Vida, que eu tenho esse livro, como também esse Estratégia de Satanás. Caso os irmãos queiram, eu posso enviar para o e-mail, certo? Em e-book. E o último é outro livro da editora Batista Regular, que é Demônios, uma perspectiva baseada na Bíblia. Tá bom? Que Deus abençoe aí. Muito obrigado. Obrigado, meu queridão. Foi excelente, graças a Deus. Quero dizer aos irmãos, a todos aí que fica na graça, recomendo realmente dar o canal da Igreja Batista Regular de Pajuçara, tem palavra maravilhosa para você lá. E também dizer, não vamos banalizar acerca do assunto, porque o inimigo ele é real. E quanto menos se acredita nessa possibilidade, mais a vontade ele fica para agir. Então vamos agir com a Bíblia, no poder de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que Deus abençoe, amém, querido, a cada um. Fica na graça e na paz de Jesus. Um abração, Deus te abençoe. Amém. Obrigado a todos, fiquem com Deus.